Na batalha mortal de hoje, dois mentores irão se enfrentar pelo título de o mais forte. De um lado nós temos ele, o Ranger que mais utilizou uniformes diferentes na franquia e o mentor dos Rangers Dino Thunder, Tommy Oliver. De outro nós temos o comandante da base terrestre da SPD e o mentor do Esquadrão B, Dog Kruger. Sem mais enrolação, bora pra análise. Poderes e habilidades. No lado do Tommy, a gente tem acesso à rede de morfagem, super força, super velocidade, super resistência, reflexos aprimorados, criação elementar, projeção de energia e invisibilidade. No lado do Kruger nós temos acesso à rede de morfagem, super força, super velocidade, super resistência, reflexos aprimorados, projeção de energia e domínio na arte da espada. Força. No episódio 1, Tommy derrotou uns 19 Minions estando desmorfado. No episódio 5, ele derrotou 17 Minions e seu chute conseguiu arremessar os Eutrax a metros de distância. No episódio 27, ao desbloquear o modo Super Dino, ele venceu um Terrorsauro melhorado e foi superior na força física. Esse monstro estava upado com um mineral com as mesmas características das Dinopedras e conseguia roubar a energia da morfagem. Dá pra gente interpretar que o Tommy mais que quadriplicou a sua força, só que tem um porém. Os Rangers nem entraram no modo Super Dino pra lutar, o que faz com que o Terrorsauro pareça muito mais forte do que ele realmente é. Mas mesmo assim, ele ainda era bem forte. E no episódio 29, no modo Super Dino, a sua força foi superior ao monstro do dia e ele ainda conseguiu arremessar o monstro. O problema de Dinotrovão é que a gente não tem feitos de força física mensuráveis, como eu já expliquei em outro vídeo. Por isso eu vou ter que me basear no episódio 32 de SPD. Nesse episódio, os Rangers no modo Super Dino derrotaram alguns cabeças azuis e uns cabeças laranjas com muita facilidade. E para você derrotar um cabeça laranja com facilidade, a sua força tem que estar mais ou menos perto do modo SWAT. E o modo SWAT é um modo que multiplica muito o poder dos Rangers. E só na forma base o Bridge já levantou um carro, e mesmo com essa força, os cabeça laranja ainda batiam nele. Então dá pra falar que o modo Super Dino é equivalente ao modo SWAT, mas não é certeza, é tudo teoria. Mas dá sim pra gente falar que a força do Tommy supera esse feito do Bridge. Já o Kruger no episódio 12 derrotou 100 Minions sozinho. Ele ainda derrotou o Benak, general do Grum. No episódio 13 ele foi superior em força física ao Bridge e ainda superou as habilidades do Sky. E já foi dito que o Sky é o melhor lutador. No episódio 18 ele derrotou o Jack numa aula de luta de espada. E pra quem acha que o Jack não sabe lutar, nesse mesmo episódio ele tinha derrotado um antigo samurai alienígena que tinha sido dito como o guerreiro mais poderoso da história. Claro que isso pode ser exagero, mas o samurai não era fraco. No episódio 21 ele derrotou o Baixinho, e talvez esse tenha sido o maior feito de força física do Kruger, porque o Baixinho é provavelmente o segundo vilão mais forte fisicamente da SPD. Só pra gente lembrar, o Baixinho tinha força física para esmagar um carro e explodi-lo. Ele ainda conseguiu abrir uma cratera enorme em uma escada de pedra. Até a Morgana diz que a sua força é inigualável, e a Morgana sabe o que fala. No episódio 33, estando com raiva, ele derrotou o Ictor. E pra quem não lembra, o inimigo desse episódio era tão forte que ele derrotou o Sky e deixou ele no hospital. Logo depois ele derrotou o Bridge e a Cid no modo SWAT, e depois ele ainda derrotou o Ômega. Ele batia tão forte que deixou todos os Rangers no hospital. E por fim, no episódio 37, com raiva ele derrotou 8 monstros da Mora em sequência. Velocidade. O Tommy não tem exatamente um feito de velocidade, mas a gente tem mais ou menos uma base. No episódio 8 de Dinotrovão, Trent menciona que o filho dos Eutrax corre a mais de 80 km por hora. Esse monstro nem era grande coisa, então dá pra imaginar que a velocidade do Tommy no modo Super Dino seja em torno disso. Ou até maior, mas como eu disse, isso é teoria, eu não posso afirmar. Talvez isso se comprove no episódio de Dimensões em Perigo, onde o Tommy destrói muitos Minions em alta velocidade. Já o Kruger tem mais feitos de velocidade. No episódio 13 ele bloqueou todos os tiros do Jack, desviou de 5 tiros de uma vez e ainda foi rápido o suficiente para acertar os Rangers em seguida. Nenhum deles pôde reagir.
No episódio 19 ele bloqueou disparos de energia do Grum, coisa que os outros Rangers não conseguiram. E no episódio 33 ele desviou de uma rajada a queima-roupa do Ictor. Resistência. No episódio 7 o Tommy levou um tapa de um monstro gigante e caiu no chão. Ele não fez nada contra o monstro, mas isso mostra que ele aguenta levar porrada. No modo Super Dino, aparentemente ele ficava mais resistente. E aqui eu posso mencionar as lutas contra os Zeutrax. Apesar do Zeutrax ser um saco de pancadas, ele bate forte também. O Tommy não humilha sempre, às vezes ele passa um sufoco, mas mesmo apanhando, o Tommy sai por cima. No episódio 21, o Kruger resistiu a golpes do baixinho. Esses mesmos golpes eram fortes o suficiente para desmorfar a equipe inteira. No episódio 33, estando hospitalizado, ele derrotou 3 Cabeça Laranja e ainda derrotou o Ictor. E no episódio 37 ele derrotou o Grum estando desmorfado. Os dois estavam machucados, e mesmo assim ele foi superior. Habilidades ou poderes. No episódio 8, Tommy conseguiu causar um terremoto e destruir um monstro gigante. No episódio 12, utilizando o Braco Cajado na força total, ele lançou uma esfera de energia do tamanho de uma pessoa. No episódio 21, com o Braco Cajado, utilizando a rajada de vento ele conseguiu dar algum dano no monstro do dia. E no episódio 30 ele invocou um tsunami. Já o Kruger, no episódio 19 com a sua moto, ele praticamente venceu o Grum. No episódio 32 com a moto, ele derrotou 2 cabeças azuis e 1 cabeça laranja e ainda se igualou ao Grum. E no episódio 33 ele mostra que pode colocar força total no Sabre Sombra e tornar o golpe muito mais forte, além de poder atacar a alguns metros de distância, já que ele pode esticar o sabre. Por fim, as estatísticas do Kruger são: ele derrotou 12 monstros sem ajuda, derrotou o Grum umas 2 vezes, ele derrotou os 5 Rangers juntos, e junto com o Tommy, ele derrotou os Zeutrax. Já as estatísticas do Tommy são: ele derrotou 3 monstros sem ajuda, junto com o Blake e o Hunter eles derrotaram o Zergane, e ele derrotou os Zeutrax 10 vezes, mas 3 dessas vitórias foram com ajuda. Eu peço desculpas por ter dito que ele derrotou 9 vezes no outro vídeo. Eu esqueci de considerar o crossover. Veredito final. Ambos os Rangers demonstraram ser muito poderosos, mas qual deles mostrou mais? Na questão da força, o Kruger tem mais feitos concretos, por isso ele ganha na força física. Na questão da velocidade, não dá pra falar qual deles é o mais rápido, nem mesmo com as motos. Mas a velocidade de reação dá sim pra falar, e nesse caso a reação do Kruger é maior. Na defesa, eu também não vejo um sendo mais defensivo que o outro. Talvez o Kruger seja mais resistente por conseguir lutar mesmo estando hospitalizado, mas o Tommy também já apanhou bastante e continuou na luta. Nessa questão eu dou o empate. Mas qual deles é o vencedor? Eu vou apresentar aqui 2 possibilidades. Se o Tommy ver que está perdendo, ele pode apelar para uma finalização rápida. Se ele colocar força total no Braco Cajado e abrir uma cratera no chão, ele pode conseguir prender o Kruger lá. Assim a vitória seria dele. Mas a questão é, o Tommy conseguiria prender o Kruger? Eu acho difícil isso acontecer. E se o Kruger fugir do buraco, a situação piora para o Tommy, já que ele vai estar muito fraco. Agora a segunda possibilidade é o Kruger estando com raiva. O Kruger com raiva finalizava os inimigos muito rápido. Ele dá tudo de si na batalha. Se ele se irritar com o Tommy, eu consigo ver sim uma batalha equilibrada, mas não vejo vitória pro Tommy. A questão é que é difícil o Ranger Sombra lutar com raiva. Ele geralmente só luta com raiva quando envolve o passado dele. Mas não faria nem sentido ele se irritar com o Tommy. Enfim. Mas por ter mais feitos concretos, o vencedor de hoje é sim o Kruger. Essa foi a análise, eu espero que você tenha gostado. Se você discorda, já comenta aí embaixo o motivo. Até o próximo vídeo, tchau!